Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho sobre a importância da gente aprender a utilizar de forma positiva a nossa mente. A nossa mente ela é uma ferramenta tão poderosa que, se a gente não souber utilizá-la a nosso favor, pode ser que ela nos prejudique. E realmente, quando a gente aprende na PNL a desvendar os segredos que estão na nossa mente, nós aprendemos também a criar uma realidade muito mais plena e muito mais feliz. A mente humana ela é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Ela é capaz de moldar a nossa realidade, ela é capaz de influenciar a forma como nós vivemos as nossas vidas. Quando a gente aprende a usar a mente a nosso favor, nós aprendemos também a crescer, a dar um significado à nossa vida, a ter uma plenitude em todas as áreas. Por quê? Porque tudo começa na nossa mente, nos nossos padrões mentais, nos nossos padrões de pensamentos que criam sentimentos, que determinam o nosso jeito de agir. Nossa mente ela tem uma capacidade tão incrível de criar a realidade que, a partir do momento que a gente aprende a investigar a qualidade dos nossos pensamentos, a identificar as crenças que nós estamos nutrindo, nós aprendemos a ter um gerenciamento do nosso mundo interno, das nossas emoções. Todas as vezes que nós estamos muito focados em conseguir as coisas, em ter pensamentos mais saudáveis, e quando a gente aprende a fortalecer as nossas crenças, nós começamos a sentir a nossa mentalidade crescendo, evoluindo. Mas a mente ela pode ser uma faca de dois gumes. Se não prestarmos atenção nela, os nossos pensamentos, eles podem trazer padrões negativos e autodestrutivos. E isso pode gerar um ciclo de estagnação e limitação. Isso pode nos adoecer. Imagine nossa mente como um lote que precisa ser cuidado. Já viu aqueles terrenos baldios? Eu já falei disso em algum momento. Mas é a analogia que me vem. Se eu fico sempre me criticando, se eu fico insegura demais, se eu fico me auto-sabotando, se eu fico alimentando medo, o que vai acontecer? É como se esse terreno baldio estivesse cheio de coisas inúteis, cheio de lixos, coisas que vão causar doenças. E no nosso caso, claro, o nosso corpo físico sofre com isso. Uma maneira poderosa da gente usar a nossa mente a nosso favor é treinar a nossa atenção e cultivar uma autoconsciência. O que significa isso? É aprender a observar o que está acontecendo aqui dentro da minha mente. Quais são os pensamentos? O que eu estou dando importância na minha vida? Quais as emoções eu estou criando? A forma que eu estou interpretando as coisas, elas estão me nutrindo? Isso está me nutrindo ou me destruindo? Aprender a olhar para isso e substituir. O que significa isso? Gente, lá no terreno, limpar tudo que não ajuda o bem florescer, não ajuda a terra dar os frutos que a gente quer. Se você descuida da sua mente, você está descuidando da sua vida. Se você começa a ignorar ou reprimir os pensamentos negativos sem entender o que isso está causando, é o mesmo que você fechar os olhos e não olhar para o lixo que estão jogando naquele terreno, que deveria ser bem cuidado. Imagina que a gente poderia colocar na nossa mente 2 guardiões que vão prestar atenção. Peraí, isso que você está trazendo para dentro vai te nutrir ou te destruir? Então eu posso ficar atenta a isso. Ficar atenta ao meu diálogo interno, Já falei muito sobre isso, aquela conversa que eu tenho comigo mesma. Eu posso prestar atenção nisso, eu posso trocar essa conversa, eu posso observar essa conversa e botar uma nova playlist. O que eu gostaria de ouvir? Às vezes eu faço exercício lá no curso de PNL com os alunos e só peço para eles, feche os olhos um pouquinho, respire profundamente e sinta esse pensamento. A vida é dura, a vida é uma luta. A vida é muito difícil. E aí eu pergunto, como é que você está se sentindo com esses pensamentos? Quando eles abrem os olhos, eles estão sentindo às vezes o corpo pesado, estão com a fisiologia, A cara fica tensa, o rosto fica tenso, o não verbal parece que está sofrendo.
Só que às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia, reclama de uma coisa, reclama de outra, não valoriza, não agradece as pessoas que convivem com a gente. E eu posso observar isso, eu posso trocar esses pensamentos. Crie um propósito hoje. Eu só vou trazer para esse jardim da minha mente aquilo que vai fazer com que eu me sinta bem. Você pode começar a praticar uma comunicação mais amorosa com você, mais recheada de autocompaixão, de autocuidado. Às vezes a gente precisa passar por um processo de auto-perdão, transformar essa voz interna de crítica para uma voz acolhedora, uma voz de apoio. Você já notou que às vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida e ao invés da gente se acolher, a gente começa a brigar com a gente? Então, no momento que a gente mais precisa de colo, a gente não aprendeu a se dar colo. No lugar da gente ficar se julgando de uma forma tão severa, de ficar lembrando das falhas, desencorajando a nós mesmos diante dos desafios, nós podemos refinar o nosso olhar. E aí tem várias coisas que nós podemos fazer sobre isso. Nós podemos começar a perceber quantas coisas a gente já superou na vida. Nós podemos buscar construir uma imagem de futuro, reprogramar a mente para que a gente possa começar a acreditar nas nossas capacidades. A partir do momento que a gente vai fazendo essas pequenas mudanças, a mente vai mudando. Porque a mente é essa ferramenta extraordinária. Ela pode nos impulsionar para o sucesso, para a realização pessoal, se eu souber dar o combustível certo para ela. Mas quando eu começo a cultivar uma mentalidade pessimista, negativa, o que vai acontecendo? Eu me afasto da minha própria essência e parece que tudo vai dando errado. Você já experimentou isso? Parece que quando você não acorda com o pé direito, acorda com o pé esquerdo, começa a reclamar, parece que uma coisa vai atraindo, então eu preciso atraindo outra coisa que não é boa. Então eu posso parar, respirar profundamente e dar um novo senso de direção. Olha para você mesmo e fala, peraí, tô muito chata, tô muito ranzinza, não tô me aguentando. Então deixa eu parar aqui um pouquinho, deixa eu me acolher, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu mudar o rumo da prosa, isso é necessário. Todas as vezes que eu presto atenção no que eu tô falando para mim, nos sentimentos que eu tô criando, eu paro de criar sofrimento desnecessário. Nós temos um potencial ilimitado dentro de nós. Nós podemos influenciar positivamente as pessoas, podemos influenciar positivamente e impulsionar a nossa vida. Porém, é necessário que a gente faça uma mudança de mentalidade para que a gente possa viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. É necessário que eu corrija, que eu alinhe os meus pensamentos com aquilo que eu quero. Senão eu vou transformar a minha mente em algo que é destrutivo para mim. E quando eu faço isso comigo, eu estou também impactando negativamente as pessoas que convivem comigo. Então, quando a pessoa fala assim, eu tô chateada, mas ninguém tem nada com isso, tem sim. Porque quando você fica muito tempo na ranzizice, o que vai acontecer? Você vai criando um ambiente tóxico. Você vai machucando as pessoas que são caras para você. Eu ouvi hoje um depoimento de uma pessoa lá na comunidade do Clube Indesp e fiquei pensando sobre isso, né? Ela falou, se eu tivesse conhecido a PNL antes, eu não teria me separado. Porque eu entendo que eu poderia ter agido de um jeito diferente com meu companheiro. Não era sobre ele, é sobre uma necessidade minha que não foi atendida, mas a minha autoestima estava baixa. Então parece que tudo começa a dar errado quando eu crio esse sofrimento desnecessário porque não cuido da minha mente. A maioria das pessoas, elas estão viciadas nessa voz que nós temos, nesse diálogo interno, e que de alguma forma fica se autodestruindo, fica reclamando do tempo, reclama do ônibus, reclama do trânsito, reclama. E essa narrativa infeliz sobre nós mesmos e sobre a vida vai fazendo com que a gente fique tão identificado com ela que a gente acha que a vida é assim, que tudo é difícil, que a gente não consegue, porque nós estamos totalmente contaminados com os pensamentos que nós estamos criando, mesmo de forma inconsciente. Muitas pessoas têm uma mentalidade de muita insegurança, de escassez, e nunca acham que tem algo a agradecer. Elas esquecem, né, de olhar para a vida e falar, meu Deus, olha quanta coisa eu poderia estar agradecendo, eu poderia estar com um olhar, né, mais refinado, eu poderia estar sendo mais gentil comigo, com os outros. Nós o tempo todo estamos treinando a nossa mente. E
mesmo que a gente não tenha consciência, quando eu deixo a mente à deriva, o que vai acontecer? Eu vou estar levando recursos para dentro de mim que vão fazer com que eu me sinta limitado. Ou seja, se eu deixo a mente à deriva, o que vai acontecer? Eu posso me autodestruir. Quando a gente vê pessoas assim que estão com o corpo todo danado, tô com dor aqui, tô com dor acolá, muitas vezes é só um reflexo da forma que essa pessoa está encarando as coisas, porque é o corpo que paga o pato. Está tudo ligado, verdade? Então, como seria se a gente começasse a olhar para esses problemas como problemas apenas, como situações que vão ser resolvidas, e não ficar dependendo disso para se sentir bem? Só tem um lugar que ninguém tem problema, né? É lá no Jardim da Paz, lá no cemitério. E a vida é cheia de altos e baixos. Quando eu construo essa mentalidade reativa, que eu não coloco uma intenção clara na minha mente, eu deixo de ser uma pessoa criativa e vou levando o caminho de me sentir insatisfeito. Ser uma a mais nesse planeta que estou pesando no lugar de levar luz. Ser uma pessoa a mais na minha família que estou mais complicando do que contribuindo. Como que isso acontece em nossa vida? Nossa vida parece caótica às vezes. Nós temos muitas coisas para resolver, nós experimentamos desconforto durante todo o dia. Se você prestar atenção no desconforto, ele vai estar aí. Um dia está calor, no outro dia está frio, no outro dia tantas coisas podem acontecer. Mas eu posso decidir o quanto de atenção eu quero dar para isso. Quando a mente se torna muito destrutiva, nós vamos deixando de experimentar aquele encanto pela vida. Nós vamos perdendo o brilho no olhar, nós ficamos intoxicadas. A gente olha ao nosso redor e a gente começa a perceber o quanto a gente vai atraindo para o nosso mundo coisas que mais nos faz sofrer do que nos deixa bem. A boa notícia é que a gente pode religar o nosso cérebro para se sentir melhor. A boa notícia é que nós podemos construir, desenvolver o que a gente chama de otimismo aprendido. Os pesquisadores, eles enquadram esse viés de negatividade como um mecanismo padrão de nossa mente. Ou seja, à medida que se desenvolveu através da evolução para estar sempre à procura de ameaças à nossa sobrevivência, o nosso cérebro, ele está sempre buscando se defender, buscando olhar para os perigos. Isso significa que nós temos uma tendência a perceber o que não está indo bem. E está tudo bem. Às vezes nós precisamos realmente olhar para isso. Agora, eu que decido, e posso fazer isso de forma muito consciente, onde colocar o foco da minha atenção. Onde está o meu foco de atenção, lá está a minha vida. Na PNL a gente fala muito sobre isso, as coisas que eu estou importando, trazendo de fora para dentro. Então dê uma olhada na sua vida. Não é interessante a gente saber que é possível a gente fazer uma mudança e toda mudança vai começar primeiro na mente? Se eu não mudar a forma de enxergar as coisas, nada vai mudar. Tem um neurocientista, Rick Hanson, que ele fala dos nêurons que acendem juntos e se conectam. Ou seja, é possível a gente substituir o viés da negatividade e abrir espaço para o bem crescer dentro de nós, construir uma mente mais feliz. Quando a gente vê uma criança, ela está tão inteira, tão no momento presente, tão feliz. E às vezes nós vamos adultecendo e ficamos recheados de preocupações, paramos de viver o momento presente. Eu posso aprender a criar um espaço seguro para que eu me sinta bem a partir de uma autoobservação. E tem uma frase que eu gosto muito, que fala: as coisas que acontecem com você não são o que cria a sua vida. É o significado que você coloca nas coisas que acontecem, com as quais você vai criar a sua experiência de vida. Trocando em miúdos, não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. Ou seja, muda a sua mente, muda os padrões de pensamentos, e você consegue lidar com tudo mais. O que eu posso fazer então, Luísa, para poder mudar isso? Parar com essa sofrência e fazer um curso profundo de autoconhecimento. Vem buscar uma versão melhor de você. Vem transformar a sua mente.
A boa notícia é que quando a gente expande a nossa mente, ela não encolhe nunca mais. Não é bacana isso? A partir do momento que você vai pro próximo nível, pronto. Sua mente não encolhe mais. Aí fiquei inspirada, falei muito. E deixa eu saber se está fazendo sentido para você essa conversa. E se você quer aprofundar num processo de autoconhecimento e reprogramar sua mente, reprogramar sua vida, vai lá pro meu Instagram, luisalopes.pnl ou Indespes. Manda um recadinho para mim. Tem uma turma de PNL acontecendo daqui a pouco. E através da PNL você vai despertar o seu potencial e ficar surpresa com os resultados que você vai obter. É isso. Um beijo bem carinhoso e priorize você.